Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do StasaCast. Meu nome é Luiz Fernando Barreto, eu sou diretor-geral da Stasa. O propósito aqui da nossa conversa é sempre trazer assuntos relacionados a condomínios, imóveis, temas interessantes, sempre de uma forma prática, direta e super simples, para todo mundo entender. Cada semana a gente está com um tema, né? Hoje o nosso tema são elevadores. Para falar sobre esse tema, a gente está hoje com a TechLift, uma empresa importante aqui no mercado do Rio, e estamos aqui com os dois sócios, o Abílio e o André. Conta aí para mim um pouco da história de vocês, como é que começou a TechLift, aí pode ver quem começa aí, com vocês. A TechLift começou em Niterói e eu veio para o Rio de Janeiro em 2008 e hoje ela conta com 1.200 elevadores, com 60 funcionários, nós somos 3 sócios e temos aí todo o registro, né, do GEM, que é obrigatório, GEM, CREA, seguro de responsabilidade civil geral. A TechLift prima muito pela proximidade dos clientes. Isso é uma coisa que quem trabalha com a gente sabe. Nós não queremos um cliente de curto prazo. O nosso objetivo sempre foi, sempre será que os clientes sejam clientes de longo prazo com a gente. Vai lá, André, agora contigo. Meu nome é André, eu sou da parte técnica, eu já conheço a Abílio, nós trabalhamos na Elevadores do Brasil, OTS, né? E nós nos conhecemos lá e tivemos a ideia de formar a TechLift, né? Entrar no mercado, a gente tem um grande conhecimento, né? A Abílio mais da parte comercial, da parte técnica, e nós unimos essas forças aí para que pudéssemos prestar um bom serviço, né, aos condomínios, e o que a gente vem fazendo até hoje, entendeu? Nós temos aí clientes desde a fundação da empresa conosco, mais de 15 anos conosco, satisfeitos, entendeu? E isso é muito de orgulho para a gente, entendeu? Ter essa carteira, mais da metade da carteira do cliente começou lá com a gente, só atrás. Não, legal, é muito interessante que esse mercado de condomínio, tudo relacionado é muito antigo, não tem assim nenhuma empresa com 5 anos que arrebentou, que está enorme, todo mundo vem construindo, tijolo a tijolo a sua história, né? Sim. Foi crescendo. Então antes da gente passar aqui para as primeiras perguntas, lembrar que essa conversa está sendo gravada e vai ficar disponível nos canais da Stasa, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então o StasaCast é acessível a qualquer momento, é só você entrar lá, assistir, depois a gente pega alguns cortes interessantes, passa no Instagram para quem quiser. E quem tiver alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta a mais, manda pra gente, que depois a gente pergunta para eles e passa para vocês. Aí pode fazer pergunta pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn da Stasa, ou então mesmo mandar um e-mail para o nosso stasacast@gmail.com. Mandou essa pergunta, a gente achou que ela é relevante, eu não consigo responder, entro em contato com eles para eles me ajudarem e a gente publica aí para vocês. Com certeza. Então vamos lá, entrando aqui para o mercado de elevador, elevador existe, acho que desde os condomínios foram criados, são coisas muito antigas, né? Hoje quem são assim, as marcas que dominam, os fabricantes, quem é que assim, os elevadores são feitos por quem normalmente no Brasil hoje? No Brasil é OTS, né? ThyssenKrupp, que é a TKE, e a Atlas Schindler. São empresas estrangeiras todas, né? Nenhuma é brasileira, né? Não. As 3 são multinacionais. As 3 multinacionais. Sim. Então os 3... Tem um elevador fabricado no Brasil e de uma dessas 3. A mais antiga é a OTS, né? Existem outras, né, que saíram já do mercado, como Cone, SUVs, que ainda existe muito maquinário deles operando até hoje com 70, 80 anos de funcionamento e funcionando até hoje. Ainda existe isso. Então, principais hoje são essas 3, mas ainda existem outras marcas que ainda estão no mercado. Não, legal. Tinha a Sur, né, que era nacional, a Sur, e a Cone, a TKE, comprou eles. Comprou. Então, até uma pergunta interessante agora, para ter uma dúvida aqui. Imagina, a gente tem vários mercados agora, que sempre teve os carros alemães, os carros americanos, os europeus de uma forma geral, e os asiáticos, hoje em dia chineses, mas teve coreanos, entraram forte. Nesse mercado nunca teve um player relevante, China, Coreia, não? Não, até hoje não. Nós, inclusive, já fomos à feira na China, nós fomos à feira na Alemanha,
E realmente não existe ainda essa entrada. É uma coisa que a gente espera que não acontecer. Eu imaginava, né? Talvez pelo potencial do mercado brasileiro ou ao atual momento, eles não estejam ainda investindo. Mas é uma situação que em breve eu acho que isso vai acabar acontecendo. Sem dúvida, né? Hoje em dia, os caras estão com qualidade. O Brasil tudo, é um mercado de potencial gigante. Gigantesco. Não, o Brasil é gigante. É isso. Não, então a gente está falando de elevador, a gente falou agora dos fabricantes. A máquina está fabricada, construiu o prédio, está instalada lá. Ela é um equipamento de manutenção constante. Até porque ele é uso diário, né? E tem muita questão de segurança, não é só parar, tem a questão de segurança. A manutenção hoje, como que é feita? Quem que faz isso? O que é importante para fazer a manutenção? Bom, a manutenção tem a manutenção corretiva e a preventiva, né? A TechLift, ela foca muito na manutenção preventiva. Nós somos chatos mesmo com a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva é o quê? O pessoal pensa que às vezes só limpar a máquina. Isso também faz parte da manutenção preventiva. O que a gente faz é ver as portas, se elas estão falhando, ver portas se ela está abrindo, ver a questão de óleo, lubrificação de guia, para não fazer barulho e tal. É no nome mesmo de preventiva, para evitar que tenha um chamado, né? E nós focamos muito nisso, preventiva do elevador. E a corretiva, né? Que quando não tem problema, não tem jeito mesmo, deu defeito, vai ter que ter um atendimento de chamada. Isso também a gente tem um grupo bastante forte, entendeu? E esse atendimento tem que ser 24 horas, ali preso no Rio de Janeiro, e tem um prazo, né, de atendimento de 40 minutos, até 40 minutos para você... Isso é super importante, né? Porque pode ter uma pessoa presa, ou pode ter aquele condomínio que tem um elevador só, um morador está lá no 15º, não sai de casa, né? Então tem que ser rápido, né? Não, mas é que no Rio de Janeiro, fala-se 40 minutos, porque no Rio de Janeiro, às vezes, o deslocamento é complicado, entendeu? 40 minutos para conseguir no Rio não é fácil, não. Por isso nós contamos com cidade muito grande. Nós temos muitas motos. Uma coisa sobre a manutenção, é verdade. uma coisa que nós, para justamente agilizar o atendimento. Mas uma coisa que nós temos também, todos os nossos conservadores, que é o começo da carreira, eles são oriundos ou de FATEC, não contratamos ninguém que algum nível técnico, elétrica ou eletrônica, e nós não contratamos. Por quê? Na verdade, nós não queremos conservadores, o que nós queremos são técnicos. Então, hoje, dentro nossos funcionários, nós temos inúmeros funcionários que foram formados dentro da empresa. Então, nós investimos demais na formação do nosso funcionário, demais. Não, legal. E então, assim, o negócio que você falou é esse negócio de ser rápido, né? Isso é super importante, você ser rápido do atendimento, mas você falou também de preventivo. Hoje, imagina, eu sou uma empresa, eu sou um condomínio, não estou satisfeito com o meu serviço, ou então assim, é um condomínio novo, que imagina quando tem um condomínio novo, você pega um elevador da Atlas, por exemplo, você tem uma garantia, então acaba que no começo, na garantia, você fica com o fabricante original. Sim. Acabou o fabricante, eu quero ver uma outra opção. Quais são as opções e como que um síndico deveria escolher a sua empresa? Existe no mercado do Rio de Janeiro algo em torno de 100 empresas. Opção tem. No município, né, que é onde pode ser atendido pelo GEM, pela Gerência de Engenharia Mecânica. Então, você tem que buscar empresas que tenham CREA, que tenham registro do GEM, a habilitação para poder trabalhar, vamos botar assim, como se fosse a carteira de motorista, né? Para você, é a mesma coisa, todos nós temos que ter. Renovada todo ano. CREA, GEM e seguro também é uma coisa extremamente importante. Para dar garantia, todo mundo paga seguro, obviamente, para não usar, mas é um ramo que realmente requer isso. Então, você tem que ter essas situações atendidas. O CREA, o GEM, seguro de responsabilidade civil e um quadro, logicamente, técnico apto, né, a atender às necessidades. Então, outra coisa que vocês falaram aí de manutenção preventiva, acho que esse tema é ótimo. Por quê? Eu acho que o morador, a gente fala muito aqui de morador, dos nossos síndicos e tal, mas a maior parte dos nossos moradores não é aquele cara atuante, é aquele cara que mora no prédio, ele sai de casa, vai trabalhar, ele entra em casa, o filho dele entra, sai. Então, o que ele não quer, o que é importante para ele? O elevador tem que funcionar. Cara, se o elevador tá bonito, tá feio, já é
menos importante. Hoje em dia, o que é o mais importante para o elevador não parar numa manutenção preventiva? O que acontece mais que ele para? Assim, o que as pessoas têm que entender também muito é o seguinte: essas portas de eixo vertical que a gente chama, né? Tem coisas que não tá no controle da empresa. A pessoa vai ali, quebra o feixe eletromecânico, faz alguma coisa ali. O que cabe a gente, cabe qualquer empresa de elevador, estou falando da gente, porque a gente faz isso, né? Nesse período que a pessoa vai trabalhar e volta, nesse intervalo, a manutenção preventiva é feita o quê? Você vai lá, troca os contatos de porta, entendeu? Porque o pessoal puxa muito ali a porta, você vê ali barulho, não sei onde da guia, vai lá e bota, lubrifica. Você vai lá em cima do quadro de comando, vê os contatos, se estão legal, se a placa está queimando ou não. Então, existe uma técnica toda para ver se o elevador vai quebrar ou não. Assim, você não vai prever que vai cair um raio aqui, isso não vai prever. Mas tem muita coisa que a gente pode ver e antecipar, entendeu? Que a gente fala da manutenção preventiva mesmo. Então, até uma coisa assim que a gente pede, né? Liga muito para cliente, entenda isso aí, que a gente está parando o elevador por isso, é uma preventiva. Às vezes o pessoal chega, tá a placa aqui, de novo aqui, o elevador está parado. Não, tem gente lá em cima fazendo a preventiva, entendeu? Ele não está parado, ele está momentaneamente em manutenção, né? Não é que ele parou. Isso. E tem outro fator também que infelizmente acontece muito. O GEM, a Gerência de Engenharia Mecânica, ele nos obriga a, uma vez no ano, fazer uma vistoria do equipamento. Infelizmente, uma grande parte tem negligenciado a execução dos serviços, postergado a execução dos serviços. E isso pode ocasionar, não digo nem acidente, mas pode ocasionar desgaste prematuro do equipamento. Por exemplo, um cabo de tração que você não troque às vezes, a polia pode desgastar antes do tempo. Corrediças. Então são coisas que, mal comparando, a gente faz uma analogia com um automóvel, você não troca a pastilha de freio, daqui a pouco ela danifica o quê? O disco do freio. Então você não troca só a pastilha, você é obrigado a trocar tudo. E a mesma coisa, o elevador é o mesmo princípio. É um mecânico, né? É uma máquina. Então é interessante, é super necessário que os síndicos voltem a se conscientizar da importância do RIA, que é chamado RIA, Resultado de Inspeção Anual. É para isso. É para que realmente você se antecipe a muitos problemas e evite problemas futuros. Eu acho que isso daí fica... E a gente vai vendo, a gente faz assim, o nosso condomínio cobra todo ano o RIA, tem gente que não está totalmente em dia, isso é fato. Aí também tem aquele condomínio que vem e faz o RIA, tem que trocar isso, custa 20 mil. Aí o condomínio, não tem o dinheiro. Sim. Aí vai adiando, aí acontece a maior chance de dar problema, né? Mas você pode trabalhar por etapas, talvez. Aquilo que é segurança deve ser feito. Tem coisas que você pode, de repente, falar, não, eu faço um segundo momento. Aí é importante que a empresa mostre, olha, isso é necessário. Não, eu não posso fazer, não tem problema. Mas isso aqui, por exemplo, estou falando de cabo de tração, que é o que mais as pessoas têm em mente, né? Olha, o cabo de tração aqui está com quebra, está com desgaste. Cabo de tração é o principal ou não? É o que sustenta a cabine com contrapeso. Então, você tem que falar para o pessoal, olha só, tem quebra, tem ferrugem. Aqui você tem que trocar. Mas você, de repente você não vai fazer uma outra coisa agora. Não, eu posso deixar um pouco mais para frente. Mas o que é segurança, isso é fundamental que as pessoas deem novamente importância a isso, que eu acho que isso ficou relegado aí ao segundo plano durante bastante tempo. Não, legal. Uma coisa que vocês falaram aqui, que eu acho que deve ser o maior motivo de quebra, é muito porta, né? Porque assim, o morador que usa, ele não tem muita influência se o cabo tá bom ou ruim, ele não chega no cabo. Sim. Mas a porta é ele que bate, é ele que puxa, ele que fecha mal, né? Isso é muito o morador que faz, então muito melhor com porta. Porta a gente vê, eu cresci em Copacabana, tinha aquelas portas que é pantográfico, que você fecha a porta, aí você tem que puxar a porta e fechar. Isso eu quase não vejo mais, mas ainda tem aquela que você fecha e vem a grade fechando, sozinha, né? Não é que você puxa. E tem as modernas que você já fecha. Assim, a gente escuta muito que muitas vezes automáticas dão mais até problema que as antigas. É fato isso? Como é que é? Não.
Não, de forma Essa questão de porta automática é bem melhor, porque você não tem assim o manuseio de quem vai usar, entendeu? Ela vem, você fica ali, aperta o botão, espera. A mesma automática de porta fixa e tal, não faz Sim. diferença, né? São O que é preciso observar, Luiz, é que alguns prédios são tombados e não é possível que você troque. E outros também não têm Não tem lação de poço. Para você automatizar. para mudar. mudar. Mas quando o prédio é tombado, o elevador também é tombado, eu tenho que manter Sim, aquela máquina. Sim. Já aconteceu com a gente. Aí você mantém o design antigo, mas você pode trocar a máquina, né? Até a botoeira não pode ser trocada. Assim, tudo que aparece tem que Não. ser tombado. Tem que ser Mas eu troco o motor não tem problema. Não há preocupado de comando, Pode. motor, sem Vai trocar. problema algum. Isso é interessante, nunca tinha pensado nisso nos Sim, prédios sim. tombados. Né? Existem vários. Tem vários, a gente sabe que tem vários. vários. Alguns tombados, alguns não são tão rígidos, mas são preservados, mas Sim, também tem os sim. controles, né? É. A gente tem O vários IFAM. aí que com isso é. O IFAM não permite. Só voltando aqui no RIA, que ele falou assim, Claro, vocês vamos lá. estavam falando aí, a nossa manutenção preventiva, a ideia é que você chegue no RIA quase zerado, entendeu? Por isso que faz a manutenção mensal. Manutenção mensal, porque você chega no RIA, se o cara vê todo mês, aquilo lá, nosso técnico vê todo mês. Ó, isso aqui tá ruim, vamos trocar, tá funcionando, mas a ideia é que não chegue no, sei lá, daqui a um ano, poxa, olha, tem 30 mil, 50 mil. Se você vai fazendo isso todo o mês, entendeu? Senão você paga, na realidade, o cliente ele paga a manutenção preventiva, é para ele olhar aquilo ali mesmo, entendeu? Ver o que está ruim, o que está bom aí. A ideia nossa é que chegue no final de 12 meses, poxa, foi feita muita coisa ali durante o ano, entendeu? É o que a gente fala. Aí a gente fala assim, até aproveitando agora fazer o meu jabá aqui da Stasa, né? Síndico da Stasa, tô com um problema de elevador aqui, manutenção, não deixa de fazer, procura a gente, cara. Tô sem dinheiro, preciso fazer uma cota extra aos poucos, Legal. traz que a gente faz um acordo com o TecLift, com seja quem for, a gente consegue adiantar o dinheiro, a gente paga, cobra do condomínio aos poucos, a gente faz. Eu acho que manutenção não dá para não fazer, né? Sim. É segurança, então Segurança. isso aí, procura a sua administradora, a Stasa a gente já faz, ajuda todo mundo, que eu acho que não vou fazer porque não consigo ter dinheiro agora, né? Faz aos poucos, né? Sim. A gente Parcela financia, com se vocês, for, né? você comprar alguma peça que é muito cara, a gente Uhum. não tem jeito, faz aos poucos, mas você compra ela, não tem como não fazer. Eu acho que isso aí é O que é nós fundamental, atendemos, né? Luiz, é uma coisa que não tem preço. É vida. Vida. Exatamente. O que nós trabalhamos é uma coisa que não tem como você mensurar. É o que eu falei ainda há pouco. Você é obrigado, você deve ter seguro, as empresas deveriam todas ser obrigadas a ter seguro, porém, não tem um valor que pague, né? uma vida. Então, o que a gente trabalha é intangível. Não, eu acho que quando você anda na rua, num carro, você sempre tem medo, tem cuidado, porque pode ter acidente. Ninguém imagina quando entra no elevador ter medo. Então, Sim, né? É um negócio que você acha que tá. verdade. Tem problema, né? Ninguém se imagina, né? O elevador é o meio de transporte Em mais casa, usado no mundo. Tanto é que o elevador ele é comumente conhecido como AT, aparelho de transporte. Então, se você pegar, vamos botar avião, o avião faz muito menos viagem que o elevador faz. Se você pegar quantos elevadores existem instalados no mundo, quantas pessoas viajam, é infinitamente superior a qualquer Não, outro sem veículo. dúvida, é verdade. Eu Trem, não tinha pensado avião, nisso, mas sem dúvida é isso. Falando ainda do tema de manutenção e preservação, o que são hoje os maus hábitos de uso que estragam o elevador? A gente já falou de bater porta, mas o quê? O que vocês que têm essa experiência aí? Usuário, Isso apertou, o botão tá ali. Você aperta, parece aquilo acelerador. Não é acelerador não. Apertou, ele ficou verdinho, azul. Fica apertando várias vezes, é como prende o botão. Apertou uma vez, registrou, acabou. É eletrônico, né? E outra coisa é o que o André falou, Não acelera, não. é muito importante isso, que as pessoas... E você vê, às vezes, até dentro de casa, as pessoas fazerem isso, né? A pessoa chama o elevador, e o elevador está chegando e a pessoa já começa a puxar a porta. Antes dele chegar. Aquilo danifica os contatos. Tem uma trava, né? E pode Fecha deixar mecânica. quebrar e deixar a porta aberta. E acontece, a porta vai fechar, ele vai reconhecer que o elevador está com a porta fechada, o elevador vai partir e a porta pode continuar aberta. Porque a pessoa quebrou. Ela está destrancada, Ela né? está destrancada. Então, isso daí é um fator assim, fundamental.
que as pessoas não observam. Quando se trata de porta eixo vertical, aquilo ali é parafusado. O gancho, ele é parafusado no fechamento mecânico. Quando você puxa, você está forçando o parafuso que fica ali na porta, entendeu? Então você tem um visorzinho ali, o elevador chegou, ele abriu a porta toda da cabine, aí que você puxa. Você não vai entrar, você não vai antecipar nada a viagem. Não vai ganhar tempo. Ele vai ter que abrir a porta toda, contar um tempo para depois fazer a partida. Então não adianta, você só vai danificar o fechamento mecânico, ou como a Bia falou, né? Possivelmente pode deixar a porta aberta sem o elevador estar ali. Sim. E ocasionar Se o um acidente gancho- até fatal. Se o gancho ficar preso dentro do fecho eletromecânico, se o parafuso quebrar, entendeu? Não, é verdade. E excesso de carga, é comum também isso? Tem muito isso? Muito comum. E principalmente em festas de final de ano. Final de ano. Final de ano, Pessoal- Carnaval, né? Tá Carnaval, todo mundo, vamos pagar tempo, vai todo mundo junto. Há um tempo atrás, no primeiro que nós fazemos a manutenção até hoje, o síndico, ele contou, ele me mandou a filmagem, 11, o elevador cabia um 6. Parecia estranho, até dá, porque de vez em quando eu entro no elevador assim, olha lá, 6. seis. Cara, não cabe 6 aqui, Não, né? exato. É estranho, não cabe nem 6 ali, né? Normalmente, né? Parecia aquele, como é que é, aquele Fusca de circo, né? Na realidade, Mas quando entra o excesso de carga, os elevadores, ele detecta e não anda, ou ele tenta andar? Pode até ter um pesador de carga. Se você quiser instalar um pesador de carga, você bota ali. Ele vai 6 passageiros. Você bota para 6 passageiros ali, vezes 70 ou 75 quilos, entendeu? Ele, quando chegar acima disso, ele não sai. Só sai uma pessoa, ele não parte. Mas tem que colocar esse equipamento. Sim. Os modernos, os elevadores modernos já vêm com isso. Já vêm com Sim, isso. Os modernos já saem com isso. Instalado. É, o que eu já vi até uns que quando você vai andando uma luzinha marcando, aí são os mais legais, né, que você consegue até ver que está passando. Então também esses cargas, porque eu vejo assim no meu prédio tem muito isso. O elevador parou, tem que chamar o técnico. Ou então o elevador parou, aí o porteiro já sabe, não, eu vou lá, desligo, ligo e ele volta a funcionar. Tem umas coisas. Isso desfaz o defeito e depois o defeito volta novamente. O ideal nesses casos é que deixe o equipamento ligado, acione a empresa para que ela possa... Porque você, desculpa aí, né? Não, vai lá. Você, como o elevador deu defeito eletrônico, né? Você pluga uma URM, né? Unidade remota ali, que você detecta o defeito, se não estiver desligado. E muitas vezes quando a pessoa desliga e liga, aí volta a funcionar e chama a empresa. Aí o cara chega lá, pô, tá funcionando. Ele desfez o defeito. Desfez o defeito. Não sei nem avaliar o que era para você vai ter que esperar novamente o defeito voltar, que por exemplo, o equipamento está frio. Ele vai trabalhando, chega um determinado momento que aquele defeito aparece. E é nessa hora que as pessoas têm que ter a consciência do seguinte, não desliga e acione imediatamente a sua empresa e fala, olha, o elevador que vem apresentando problemas constantes agora apresentou e ele está ligado para que vocês possam detectar o problema. Aí sim. Voltando a falar do peso também, excesso de passageiros, tem a placa ali dentro, assim, ó, 5 passageiros ou tantos quilos. Isso. 5 passageiros ou tantos quilos, gente. Às vezes as pessoas entram 5 passageiros. É 1,5 já. Entendeu? Cada um com 2 sacolas, né? Cada um com 2 sacolas, aí um acima do peso, né? E estoura lá. E o peso antigamente era contado como 70 quilos. Hoje, os novos são 75. O que acontece? Vamos falar, você não acha quase essa garotada com 70 quilos. Não, só homem é impossível. Então é difícil, 75 quilos só homem não tem jeito. Então as pessoas falam o seguinte, são 5 passageiros. Às vezes tem 5 passageiros realmente, mas cada um com 90. Então um carregando uma sacola, o outro carregando uma outra coisa, Sim. mais 10 quilos aqui, mais 5 ali. É importante observar isso também, né? Ter o bom senso dos elevadores que não tenham o pesador de carga. É importante isso. Não, lógico. E no Rio, né? Eu acho que a cidade é a cidade antiga de construção e tal. Então a gente tem um parque de elevadores super antigo. Você vai em Copacabana, a gente falou até dos tombados aqui. Aqui no Flamengo mesmo tem prédios de 100 anos, né? E a gente tem um parque bem antigo. E os elevadores precisam se modernizar, né? Conta aí, o que é modernizar? Você pode trocar a sua cabine, trocar a máquina, quando dá, quando não dá. Dá uma ajuda nisso, nesse negócio de modernização. Tem assim, o elevador a partir de 20 anos de idade, a gente já recomenda a modernização, entendeu?
Hoje a gente tem elevadores aí com 70, 80 anos rodando, o pessoal, não, vou ter que rodar, não, mas não tem mais peça. Mas É verdade, não tem peça, né? Não Aí tem. quando você vai fazer a pecinha daquela, tem que levar no torneiro, então naquele senhorzinho Fabricar a peça, né? Fabricar a peça. A pessoa, mas está demorando muito, moderniza, entendeu? Modernizar, na maioria das vezes, você troca o quê? O quadro de comando, que fica na casa de máquina, e as botoeiras. Se a pessoa quiser embelezar, como foi o caso, pô, legal. Você faz o embelezamento da cabine, troca o comando e avalia a máquina de extração. A rotuilha é a máquina mesmo, que faz o elevador subir e descer, é isso? No quadro de comando é o cérebro da máquina. Tá. Ele que determina. Quando você faz uma chamada aqui no andar, o quadro de comando fala assim, ô máquina, vai lá para o sexto Entendi, andar. então abre a entendi. É a porta. inteligência do elevador. Isso, Mas a isso. máquina que faz andar também fica velha ou essa dá para manter mais tempo? Olha, o que a gente vê hoje em dia, eu falo com ele, tem elevador que é da SUVs, né? Subs. Ela era Suíça. E o Kone era finlandesa, da Finlândia, essa máquina, ó, muito bom. O que aconteceu, assim, em relação à máquina, as máquinas antigas, elas são boas. E as novas, ela tem um tempo, assim, de duração menor. Mas a questão do comando, não. O comando antigo, ele já foi Ficou ultrapassado. até ultrapassado em tecnologia. A tecnologia mudou muito, né? Sim, Olha só. não só a parte, como ele falou, a parte de reposição, mas como o tempo vai passando, você vê também dificuldade com a própria mão de obra. Porque como o mercado vai se renovando, os garotos que estão vindo têm uma dificuldade infinitamente maior. Eles não querem, na realidade, querem mexer com a eletrônica. É muito mais fácil Verdade. mexer com eletrônica. Então é a mesma coisa. Hoje você pegar alguém para consertar um carro com um carburador, por exemplo, e alguém que faça a parte de injeção. Tudo é diferente. Então a mesma coisa acontece no nosso segmento. Então é importante a modernização, não só por questão de economia, que o condomínio acaba tendo, né, com o passar do tempo, mas também com a mão de obra que vai atender ao seu condomínio. É fundamental essa modernização acima dos 20 anos. Deixa eu só dar um ganchinho aqui. Hoje você tem, com a modernização, você tem aquele elevador que para desnivelado assim de uma velocidade. Verdade. Isso. Com a modernização, cara, você mantém essa mesma máquina, você não troca a máquina, troca só o comando e o elevador vai para niveladinho, cheio ou vazio. Entendeu? Isso é muito importante. O pessoal reclama de degrau, porque é elevador de uma velocidade. Ele vem com 1.200 RPM para zero. Vai dar degrau. Quando você moderniza, você bota um quadro de comando com variador de frequência, ele controla a velocidade desse motor. Então ele para niveladinho com a mesma máquina. E Isso é gera bem interessante. também economia, porque onde é a economia? Não é só na luz. No momento que você tem uma frenagem menos brusca, a lona de freio sofre menos. Economiza manutenção depois. Lona de freio, polia de tração desgasta menos, cabo de tração, rolamento de escora. A máquina toda, ela sofre com esse elevador de uma velocidade. Com o elevador modernizado, com o variador de frequência, né? Isso aí tudo some. A vida útil da máquina... Não, eu vejo hoje aumenta. no meu condomínio, trocaram toda a parte mecânica dos elevadores, foi modernizada. Então a casa de máquinas que era gigante, agora são duas caixinhas pequenas e fica tudo sobrando, né? Vê que ali agora é muita tecnologia, não tem muito espaço, né? E essa modernização, vocês já falaram, o elevador moderno consome muito menos energia que o antigo? Sim. Muito menos luz? Sim, porque com o variador de frequência, né, você só joga para o motor, só consome o que ele vai realmente necessitar. Antigamente, com o elevador de trifásico direto, as 3 fases vão para o motor e ir embora, entendeu? Consumindo, estando vazio ou cheio, consumir a mesma coisa. Hoje em dia, não. Entendi. Esse negócio de economia, não vou falar que é um negócio da moda hoje, mas é um negócio que já vem há muito tempo. Os condomínios, cada hora mais, preciso cortar custo, meu condomínio está muito caro, não aguento mais pagar condomínio. Então a gente tem os pedidos mais loucos, né? Uma coisa que os síndicos falam muito com a gente é que preciso economizar minha conta de luz. Vou desligar um elevador de noite. Faz muita diferença isso? Faz sentido isso? Faz. Você tem 2 elevadores. Isso aí, o zelador, o síndico pode administrar isso.
Você tem 2 elevadores. O pessoal, como você falou, desceu para trabalhar. Naquele período o pessoal foi trabalhar e 9 da manhã, você pode desligar um. Porque não é só a economia de energia elétrica. Você tem ali a máquina que está rodando, você tem cabo de tração que está rodando, entendeu? Você tem a polia de tração, você tem as corrediças, um conjunto de parte mecânica também, que é do elevador, que está funcionando, está desgastando, entendeu? Quando o elevador, principalmente quando ele não é duplex. Se ele for duplex... O que é duplex? Duplex é aquele que você aperta... Tem 3 elevadores, duplex, 2. Uma chamada única, você é um botão único. Mas que vier mais próximo. Entendeu? Se tiver mais próximo. Nesse caso, beleza. Mas você tem 2 elevadores, não sendo duplex, a pessoa vai chamar os 2. Um está lá no 5º, outro no 6º, vai chamar os 2, entendeu? Verdade, é verdade. É o mau uso da pessoa. Não, mas isso é um ponto interessante que a gente falou. Então a gente já viu aqui, o síndico já entendeu que depois de 20 anos é a hora que começa a valer a pena modernizar. Sim. Modernizar economiza luz. E importante, tem uma oportunidade, deixa desligado durante o dia, durante a noite, economiza não só luz, como peça. Agora você falou um negócio do duplex, que é um negócio interessante, eu não sabia esse nome. Ou seja, eu tenho 2 elevadores, eu posso botar um botão único no meio que eu chamo, quando eu chamo, eles chamam mais próximo, já faz uma otimização de uso aí, ou eu boto um em cada um. Se eu tenho elevadores antigos, que cada um tem um botão, vocês conseguem trocar esse comando para mudar para duplex? Sim. É possível isso? Sim, modernizando. Sim. Legal. Então isso é mais uma ideia de modernização, é quando você modernizar, não faz sentido você não botar esse duplex para economizar mesmo, né? Isso é interessante. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu nem... A gente vai aprendendo muito, muito aqui. A economia das peças, ela é maior que a da luz, tá? Peça de elevador, peça de elevador. A gente vê. Não é pra gente, tá? Não é pra gente também. Peça de elevador não é. Não, exatamente. É isso que a gente vê muito mais. Então, o que vocês acham mais interessante aí que a gente não abordou? Me ajuda aí, eu falo, não sou especialista no tema, o que faltou aí pra gente passar aqui para os nossos síndicos? Não, vou falar de passageiro preso. Passageiro preso... Interessante. Assim, gente, chama a empresa primeiro, tá? Primeiro vocês chamam a empresa, ela tem até 40 minutos para atender o pessoal e... Gente, não pode porteiro, zelador ou um curioso botar a mão ali porque tem uma técnica para tirar, sabe se o elevador vai puxar ali, vai poder machucar a pessoa, tá? Tem uma técnica, isso aí tem, o bombeiro sabe e principalmente o técnico da empresa que está prestando serviço no condomínio, entendeu? Então é prescindível você dar preferência a esses 2. O porteiro mesmo faz a solicitação e fica ali aguardando. A minha ideia é sempre que ele fica ali acalmando o pessoal. Não, estamos aqui já chamando a empresa, já estão vindo, tal. Não ele vai executar Jamais mexe no equipamento. Jamais. Então a gente já viu aqui as 2 dicas. Primeiro, elevador quebrou, não tem ninguém, porteiro, não tenta consertar. Chama a empresa, que a empresa não só conserta melhor, evita problemas que vai dar manutenção lá na frente, como consegue descobrir qual é o problema. Muitas vezes você desliga e liga e você mata o problema. E segurança, tem alguém lá dentro, aí se preocupa em acalmar a pessoa, falar que já chamou, não tenta abrir a porta, não tenta sair com aquele elevador na metade da altura, um perigo enorme. Imagina quando você vai sair, acontece alguma coisa, ele desce mais um pouco, né? Ainda tem isso, então não tenta, espera, chama quem é responsável, preferência a empresa, mas também o bombeiro pode estar ajudando também, né? Isso pode evitar um acidente fatal. Não, sem dúvida. Isso aí é fundamental que o André falou sobre evitar. Isso é interessante, porque elevador, a gente foi ao longo do tempo, se aprova na nossa Câmara dos Vereadores as coisas mais plaquinhas por elevador. Cheio de plaquinha lá. Aquela plaquinha, cuidado, já tem a plaquinha, cuidado com a porta, veja se a porta está... veja se o elevador está no andar antes de abrir a porta. Então tem várias dessas, mas não tem nenhuma, mas essa aí... Não tem ainda, né? Não mexa no elevador e espere o técnico chegar. Daqui a pouco criam essa aí também. Mas essa ainda não fizeram. Né? Aí cai na manutenção preventiva também. Olha, só tem que ter o alarme funcionando, entendeu? Para que a pessoa verdade. Ficou presa ali dentro, toca ali, o interfone, ou hoje em dia tem muito câmera, né? Tem muito câmera e interfone, Muitos acidentes acontecem por intervenção de pessoas não habilitadas. Imagino. E isso daí acaba ocasionando um acidente, pode ser uma coisa simples, ou pode ser até uma coisa fatal.
é importante que não mexam sobre hipóteses alguma. Ou a empresa de manutenção ou o Corpo de Bombeiros. São as duas entidades aptas a atender. Não, legal. Pô, então, acho que tem mais algum tema que ficava aqui? Não. Pô, então, queria agradecer a presença do Abílio e do André aqui da TechLift. Papo excelente sobre elevador. Então, síndico, tenho mais uma dúvida, tem um caso específico do meu elevador, manda pra gente, cara. A gente passa para eles procuram vocês, conversa, mesmo que não seja a empresa que cuida de vocês. O que acontece muito, eu tô com uma dúvida aqui, o elevador sempre para, a empresa fala sempre a mesma coisa, será que é isso mesmo, né? Pede uma segunda opinião, é um médico dos elevadores, né? Que você não pega uma segunda opinião, pega uma segunda opinião, porque pode ser até uma experiência diferente, tem máquinas, como você já falando, de 70, 80 anos, tem mais especialidade numa máquina, menos na outra, aconteceu um caso num prédio parecido aqui, então acho que isso aí é muito relevante, né? Porque nós estamos à disposição, qualquer dúvida pode mandar pergunta para ela. Então procura a TechLift, assim, ó, sem problema. Os contatos dele, endereço, tudo aqui embaixo na tela, então TechLift também vocês acham nas redes sociais. E, então é isso, queria agradecer aí todo mundo, agradecer a Billy, o André, obrigado, esse podcast novamente gravado no YouTube, gravado no Spotify, é só assistir lá, mandou pergunta pra gente, e-mail stazacast@gmail. Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, então. Nós agradecemos, verdade. Obrigado, gente. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.